Você já se sentiu perdido ou perdida tentando entender algum termo, alguma expressão médica em inglês? Se eu te dissesse que tem uma forma clara e eficaz de aprender o inglês médico, eu tô aqui para te mostrar isso nesse vídeo, como você pode aprender o inglês médico, o que você precisa estudar, como estudar e quais erros evitar para dominar o inglês médico de uma vez por todas. Um ponto que eu sempre comento com todos os alunos, inicialmente eu tenho vários alunos que também são da área da saúde, médicos, enfermeiras e outras profissões que também trabalham na área, é que o inglês, além de te abrir muitas portas de oportunidades de emprego realmente, ou trabalhando no exterior, trabalhando aqui no Brasil, utilizando o inglês para clientes estrangeiros, a parte também acadêmica é muito importante, porque quando você tem o inglês, você consegue utilizar ele para estar à frente de outros concorrentes. Você tem conhecimento, um conhecimento fresco que normalmente sai de outras fontes, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, e dessa forma você consegue ser a pessoa mais atualizada, provavelmente, da sua área. O inglês pode te dar uma vantagem competitiva muito grande. E um ponto que eu sempre comento é que você precisa inicialmente construir uma base sólida de inglês geral. Lembrando que eu também separei isso aqui em 5 passos simples, tá? Então você vai conseguir aprender o inglês médico de uma forma simples, com 5 passos. O primeiro passo é construir uma base sólida de inglês geral. Eu estou levando em consideração aqui que talvez você não tenha essa base sólida, mas você já quer se preparar e quer entender como que funciona. O teto da casa que eu coloquei aqui é o vocabulário técnico em inglês. E você só utiliza quando você tem as bases. É a mesma coisa com o inglês médico. Você tem vários termos, vários jargões, várias expressões utilizados na área médica, mas o mais importante é você tem uma base do inglês para colocar esse teto, essas expressões, essas palavras técnicas em cima. A ideia é que você precisa ter uma estrutura muito boa dos tempos verbais em inglês, ter uma noção muito boa de presente, passado e futuro, que você consiga ter uma noção boa de comunicação das principais expressões e bases do inglês, tanto de vocabulário quanto de gramática, para aí sim você começar a se aventurar nessa parte de termos médicos em inglês. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso também nessa aula. Uma dica é, que nem eu falei, focar em gramática básica, tá? Tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar para fazer isso gratuitamente. Por exemplo, o Duolingo, tem o BBC Learning English, tem canais no YouTube também que ensinam a gramática básica em inglês de forma geral, mas também, caso se você estiver assistindo esse vídeo e ainda tiver vaga aberta para o MAF, que é o Método Acelerador da Fluência, que é o formato que eu tenho, onde eu ajudo os alunos em 10 meses a estruturar todas as bases do inglês para uma fluência comunicativa, eu recomendo que você entre, porque você consegue estruturar muito rápido todas essas bases e aí sim já migrar com tudo para o inglês médico, o inglês técnico. Caso você já tenha essas bases, ou qual é o próximo passo, depois que eu fizer isso, o próximo passo é focar no vocabulário médico de algumas formas, e eu vou te mostrar quais são. Você pode começar, principalmente no início, com os termos mais usados no dia a dia. Aí aqui, você não vai pensar tanto na sua área, você vai pensar mais nos termos da medicina em geral. Symptoms, diagnosis, treatment, prescription, algumas abreviações também utilizadas, blood pressure, né, BP, HR, heart rate. Tem muitos materiais legais que utilizam isso. Esse é um dos materiais que eu utilizo, por exemplo, com alguns alunos que fazem aulas individuais comigo, voltada para a área da medicina, que é específico com vocabulário médico. Então você tem aqui formas de identificar e falar sobre doenças, níveis de dor, porque você tem adjetivos utilizados para níveis de dores diferentes, né? Coisas sobre alergia, partes do corpo. Aí você vai para esse vocabulário mais técnico, porque aí você tem as bases para colocar o teto da casa em cima. E também é aqui que, além de você pegar esse vocabulário dos termos mais usados, depois você vai para os vocabulários mais técnicos que você pode focar na sua área de atuação, né? Na área que você mais gosta, talvez, se você ainda está estudando medicina. E é aqui que você, ao mesmo tempo que você está consumindo esse conteúdo, você consegue utilizar ele de forma prática. Eu não coloquei aqui, mas é interessante falar que para você desenvolver bem o inglês, você precisa treinar 2 habilidades, tá? Input e output. Input é o consumo do conteúdo, output é a utilização dele de forma prática. Se você só consumir conteúdo em inglês também, da área da medicina, pode ser que você não consiga utilizar isso de forma prática na hora que você vai conversar em inglês, na hora que você vai falar em inglês, seja numa palestra, seja em uma aula,
ou conversando com algum outro paciente em inglês também. Então é importante que você treine também a fala, tá bom? E que você treine o output. Tem um vídeo meu aqui no canal só sobre isso, recomendo que você assista. E você pode, enquanto aprende esses vocabulários específicos da sua área, utilizar flashcards ou aplicativos como o Anki para memorizar essas palavras e expressões. Ou até mesmo simplesmente anotar num caderno de palavras novas todas as expressões novas que vocês estão aprendendo. Uma forma de encontrar vocabulário também é artigos científicos, livros, manuais médicos em inglês, mas aqui não vai ser mais uma leitura livre ou uma leitura assim como talvez você já faça, mas sim uma leitura ativa. Eu li esse texto, eu li esse artigo, quais palavras que eu não conheço, quais palavras que eu não entendi. Essas palavras que eu não entendi, que eu não conhecia, que eu não consegui compreender, algumas expressões, algumas estruturas, eu vou anotar tudo em algum lugar. Pode ser com flashcards, pode ser num aplicativo como o Anki, pode ser num caderno mesmo que você tenha. Eu gosto muito de escrever as palavras. Uma recomendação extra aqui que eu não tinha preparado. Quando você for escrever palavras em inglês, por exemplo, nós temos aqui algumas palavras que nem eu coloquei aqui. Blood pressure. Supondo que você nunca ouviu falar nessa expressão. Quando você for anotar, anota a tradução, então pressão sanguínea, mas também anota a pronúncia. Blood pressure. Assim, você consegue ter o som, depois a tradução, e assim você tem um conjunto muito bom de vocabulário. Cada palavra nova que você aprender, anota dessa forma. Assim você consegue olhar para a palavra, saber a pronúncia, blood pressure, e depois saber a tradução e como isso se correlaciona com as outras palavras que você aprendeu. Então é um ponto muito legal para o passo 2, que depois de você ter o vocabulário estruturado das bases do inglês, você foca no vocabulário médico e tem várias formas de fazer isso, que nem essas que eu falei, com materiais específicos, com temas da sua área, voltados a artigos científicos, manuais médicos e livros também. O passo 3 é praticar a escuta e a pronúncia. Outra forma de pegar palavras novas é com séries médicas, né? Pode ser, obviamente, que essas séries médicas não são reais, mas você tem muito vocabulário médico sendo utilizado ali, Grey's Anatomy, The Good Doctor, ou documentários de saúde, realmente, e podcasts também. Eu coloquei alguns aqui que você pode anotar, tá? Por exemplo, o The BMJ Podcast, The Medscape Podcast, o NEJM, This Week, algumas palestras do TED Talks também, que são bem legais relacionadas à área da saúde. Recomendação extra aqui que eu não tinha colocado, tem uma palestra muito legal sobre sono. O nome é Sleep is Our Superpower. Então o sono é o nosso superpoder. É uma palestra bem legal que fala sobre o sono e a importância dele. Se você assistir essa palestra e focar nela em buscar palavras novas que você pode utilizar no inglês com termos técnicos, você consegue puxar muitas palavras de lá e adicionar ao seu vocabulário pessoal. Você pode repetir essas frases médicas que você vê nos vídeos, nos podcasts e nas séries, e você pode utilizar também a prática shadowing, que é repetir especificamente o que aquela pessoa falou. Então, supondo que você está assistindo uma série em inglês, Grey's Anatomy, por exemplo, e um personagem fala alguma coisa em específico, você repete exatamente aquilo que o personagem falou. Assim você treina a sua entonação, assim você treina as palavras e aquilo fica gravado na sua mente com muito mais facilidade. Porque muitas vezes você tem uma lista bem grande de palavras, mas você não lembra delas com tanta facilidade. Quando você treina dessa forma, utilizando a técnica shadowing, você consegue gravar isso, porque a cena fica na sua mente. Então isso é muito, muito bom para gravar com facilidade as palavras. Lembrando também para curtir o vídeo, assim, mais pessoas podem aprender como entender melhor o inglês médico. O quarto passo é treinar a comunicação em situações reais. Eu não sei exatamente qual é o objetivo que você tem com relação ao inglês médico, mas não custa nada treinar e praticar diálogos comuns. Talvez você não vai coletar um histórico de um paciente, explicar um procedimento, ou dar instruções em inglês necessariamente. Talvez você está buscando inglês médico só para consumo, só para você aprender cada vez mais e estar atualizado com relação à sua área, mas nós aprendemos muito utilizando também. Nós conseguimos fixar muito o conteúdo que a gente aprende utilizando de forma prática. Você, como é da área da medicina, deve saber disso. Então, muito daquele conteúdo que você está aprendendo, você pode treinar em situações reais para que você consiga utilizar ele de forma prática e ver o quanto que você realmente conseguiu reter desse conteúdo. Eu tenho um outro vídeo do canal que se chama Técnica 2x1, né, como treinar a conversação sozinho. Você pode aplicar essa técnica para utilizar
o inglês médico em situações reais. Ou você pode também participar de grupos de estudo, tem fóruns online, né, com profissionais de saúde em várias áreas, e também você pode pegar um amigo, algum colega, pode ser de trabalho ou não, se você está estudando ainda também pode ser, onde você consegue preparar um roteiro, cada um tem uma fala, e vocês podem seguir esse roteiro já pronto, como se fosse um diálogo real entre um cliente e um paciente, né, um médico e um paciente, ou até mesmo uma palestra, né, alguém que está palestrando para uma outra pessoa. Vocês podem criar vários role plays e cada um interpreta um papel. Isso pode ser uma forma bem legal de praticar numa situação real a fala com o contexto médico. Depois, se você conseguir, você pode improvisar várias frases, você pode improvisar várias explicações, não só aquela que você tinha preparado. É uma forma bem legal de treinar a conversação e a pronúncia em inglês. E o passo 5 que eu separei são alguns recursos específicos de inglês médico. Tem alguns livros que eu vou recomendar aqui, por exemplo, o English in Medicine, ou até mesmo o Oxford English for Careers, porque eles têm várias carreiras, uma delas é Medicine também, ou o Cambridge English for Nursing. Vários desses materiais você consegue achar na internet com o PDF, ou até mesmo alguns livros que você consegue achar para comprar, caso você queira especificamente treinar o inglês médico com esses materiais. Tem dicionários médicos bem legais também, como o Merriam-Webster, com Medical Dictionary, que eu recomendo, e você pode achar muito conteúdo legal no PubMed, que é bem comum aqui no Brasil, ou o Medline Plus. Eu também tenho materiais específicos para inglês que eu utilizo com os meus alunos, e você pode também ser meu aluno ou minha aluna, caso você queira treinar especificamente o inglês médico. É só me mandar uma mensagem no Instagram, falar quero treinar o inglês médico, que eu posso te ajudar. O mais importante de tudo, que nem eu falei que eu deixei para o final, é a parte de reflexão sobre o progresso. Você não pode, é melhor que você não espere fluência imediata. Porque o inglês médico, aprender o inglês médico é um processo contínuo, principalmente porque nós estamos falando de áreas muito específicas. Então, cada vez que você entra numa nova área, cada vez que você entra em uma nova sub-área de uma área maior, né, num micro nicho de um macro nicho, você consegue aprender muitas e muitas palavras ali. Então, isso nunca vai ter fim, mas você precisa criar um sistema onde você tem um aprendizado contínuo do inglês médico para que você continue evoluindo, para que você continue progredindo continuamente. Então, a ideia é não esperar a fluência imediata, celebrar os pequenos avanços, pequenas conquistas que você vai tendo no meio do caminho, como entender um artigo, manter uma conversa, assistir um vídeo também de medicina sem legendas e definir metas realistas também, que estão de acordo com o inglês que você tem atualmente e também que estão de acordo com o seu objetivo futuro. Quão longa vai ser essa ponte? Você precisa entender que tem uma meta realista, utilizar o inglês na sua rotina para que você consiga ter essa evolução. Caso você queira entender um pouco mais sobre o meu trabalho, pode me mandar uma mensagem no Instagram. Assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela, que ele vai te ajudar muito. E te vejo no próximo vídeo.